Agora, no São Francisco News, ocorrências do Corpo de Bombeiros, os principais registros das últimas 24 horas. E os destaques do Corpo de Bombeiros chegam com o Sargento José, direto da sede da corporação, atualizando você ouvinte que acompanha o São Francisco News nesta terça-feira. Meu amigo Sargento José, grande abraço, bom dia. Bom dia, meu grande amigo Jonathan Cavalcante e colaboradores da Rádio São Francisco FM. E bom dia também a você, caríssimo ouvinte do programa São Francisco News. No plantão dessas últimas 24 horas, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar aqui em Anápolis um total de 14 ocorrências, das quais relatarei 2. A primeira foi de natureza incêndio urbano, um incêndio em veículo de passeio. Ocorrida por volta das 17h36, a guarnição de combate a incêndio deslocou-se até a Rua D, nas imediações da Vila Formosa, para debelar o incêndio em veículo de passeio. O relato da equipe de combate a incêndio é o seguinte: chegando ao local, percebemos que o fogo concentrava-se no motor do veículo, porém começava a passar também para o interior. Imediatamente demos início ao combate e extinção das chamas e conseguimos com isso lograr êxito. Após o rescaldo, o veículo foi deixado aos cuidados do proprietário e orientações foram repassadas quanto à sua remoção e destino. Felizmente, ninguém ficou ferido nesse incêndio. A segunda ocorrência foi de natureza emergência clínica, hemorragia, ocorrida por volta das 20h19, onde a guarnição de resgate deslocou-se até a Rua D, nas imediações do Jardim Arco Verde, primeira etapa, para prestar atendimento pré-hospitalar a uma vítima, que era idosa e foi encontrada confusa e bastante prostrada no leito. Ela apresentava palidez intensa e hemoptise, ou seja, ela apresentava vômito com presença de sangue. Após atendimento pré-hospitalar, a transportamos para a UPA, onde foi entregue aos cuidados de equipe médica plantonista. Finalizo este breve relato lembrando que o Corpo de Bombeiros Militar encontra-se à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193. E também aqui em Anápolis, através do nosso WhatsApp, que é o 99993-0193. Lembrando que o WhatsApp fica aberto às 8 horas da manhã até às 22 horas. Ou seja, fora deste período, somente no 193. Desejo a todos um grande abraço, uma ótima terça-feira, com as bênçãos de Deus e intercessão de Maria Santíssima. Obrigado, meu amigo Sargento José, que Nossa Senhora te proteja sempre. Obrigado pelas informações, atualizando o ouvinte que acompanha o São Francisco News. A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante. Sou eu. Fala comigo, bebê. É claro que eu falo. Vem comigo. Terça-feira, 12 de novembro de 2024. No dia do diretor de escola, no dia do supermercado. Vamos juntos, então. Porque começou as ocorrências. Vem aí, Jonathan Cavalcante e as ocorrências policiais. Fala comigo, bebê. Chame das Cavalcantes. Eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência. Juntos também com a Universal Ferragista, que fica na Praça Cônego Trindade, na Vila Góis. Será que isso tem tá certo? Tá super certo, Mocorongo. Universal Ferragista, com o nosso amigo Cláudio Omar, a Tatiane e toda a equipe. É a Black Universal que já começou, hein, meus amigos e minhas amigas? Hoje vários assuntos e também entrevistas dentro do plantão policial aqui na 97.7 FM. Temos participações da nossa audiência. Fala, Alex. Ô, Jonathan, meu amigo, bom dia, amigos da São Francisco. Bom dia. Jonathan, um abraço aí pra mim hoje, o Alex, lá do Jundiaí, tá fazendo aniversário hoje, completando mais um ano de vida.
e ouvindo a São Francisco, a melhor do Goiás, do Brasil e do mundo. Que é isso? Parabéns, Alex. Muitas felicidades, muitos e muitos anos de vida. Papai do céu te abençoe sempre. Gratidão pela audiência qualificada. Mais mensagens de ouvintes no ar. Alô, Jânio. Bom dia, meu parceiro Dono Cavalcante. Beleza? Estamos aqui no Mercado Municipal te ouvindo. Show de bola. Você aí da São Francisco. Tá eu, o Rogério, aqui do bar Café Paulista. Aqui é o Jano, fiscal do Mercado Municipal. Bom dia, meu parceiro Dono Cavalcante. Valeu, meu querido Jânio. Torcedor da Rubra, firme e forte, sintonizado. Ele e o Rogério, toda a turma aí no Mercado Municipal. Gente, eu começo a edição de hoje das ocorrências policiais destacando uma importante ação da Polícia Militar com a equipe da Força Tática do 4º Batalhão e também com o apoio de militares do Corpo de Bombeiros. Ontem, no início da noite, uma situação muito preocupante foi presenciada por populares e também pelas forças de segurança. Uma moça de 19 anos de idade, ela estava sentada na mureta do viaduto Nelson Mandela. Ali na parte superior, naquela rotatória que dá acesso ali a Faiá de Rana, para quem segue também sentido Santa Maria de Nazaré. E ali a polícia, ao ver aquela situação, os policiais não pensaram duas vezes. Lógico, identificando que aquela moça precisava de ajuda. De imediato, então, a equipe composta pelo Cabo Rigo e o soldado de saque passava pelo local, parou a viatura no meio da rua, o Cabo Rigo desceu, era o segundo homem ali na viatura, e agarrou essa mulher, retirando ela do local, levando ela para um local seguro. Uma jovem de 19 anos de idade que infelizmente atualmente sofre de depressão. Ela conversou com os policiais sobre isso, também conversou com a equipe do Corpo de Bombeiros, com o sargento Cláudio Omar e os demais integrantes da corporação, e a partir disso ela foi encaminhada para um atendimento médico especializado. No local da ocorrência, eu conversei com o Cabo Rigo, que falou do passo a passo dessa situação delicada, mas que graças a Deus teve um final feliz. A viatura do 4º Batalhão estava em patrulhamento, sentido o viaduto Nelson Mandela, quando de repente avistou uma moça na mureta. De imediato, falei para o motorista para a viatura, parou no meio da rua e foi extinto. Já saí quase correndo e tirei ela de lá. Aí levei ela para o cantinho ali e comecei a conversar com ela. E a situação dela, assim, não tá muito boa, tá com problemas familiares, a mãe dela parece que tá com câncer, então, assim, ela tá meio complicada, a vida dela tá meio complicada. Uma jovem de 19 anos que a partir de agora recebe também todo o suporte, né? Não só da Polícia Militar, também do Corpo de Bombeiros, e a gente torce para que ela fique bem nessa situação, né, Cabo Rigo? Sim, de imediato, após o salvamento, foi solicitado a viatura do bombeiro. Eles deram um suporte para ela, levando ela para o INSEB para fazer um tratamento psicológico. Essa ocorrência mostra que a Polícia Militar, o 4º Batalhão, o 3º CRPM está sempre pronto para qualquer tipo de ocorrência. Sim, o 4º Batalhão está aí para servir a todos. Após o resgate, essa jovem de 19 anos de idade, que não sofreu nenhum tipo de ferimento, né? Graças a Deus, ela foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para atendimento médico no INSEB, que é o Instituto de Medicina do Comportamento, Eurípides Barçanufo, localizado ali na região do bairro Boa Vista, ao lado da Avenida Universitária. A gente pede a Deus pela vida dessa jovem, pela família, pelo que eu conversei com alguns militares do Bombeiros e da Polícia Militar. Ela mora com os avós, próximo ao Brasil Park Shopping, e seria um risco deixá-la no local antes de um atendimento médico. Então a gente torce para que dê tudo certo na vida dela, uma situação bem complicada, e aqui pedimos a Deus para que abençoe essa moça de 19 anos de idade, que ontem foi resgatada com essa rápida ação. Aqui parabenizamos a Polícia Militar e também o Corpo de Bombeiros pela rápida ação, impedindo que algo grave pudesse acontecer naquele local. Continuando com as ocorrências policiais, abraçando meu amigo Sargento Cláudio Omar, a dona Verusca, a dona Marta e também a Gabriela. Toda a família reunida, comendo aquele pão com manteiga, aquele queijinho fresco e tomando um cafezinho neste momento, todos sintonizados na emissora da Paz e do Bem. Olha, no último final de semana teve Operação Direção Consciente, sim senhor, sim senhora. Ontem o Zé do Brinade trouxe os dados pra gente e vamos acompanhar o que disse o delegado Manuel Vanderick. O que chama a atenção é que muitos pensam que é só a cachaça, que é só a cervejinha, que é só aquele destilado, aquela pinga, um uísque, que gera prisões por embriaguez. Porém, entretanto, todavia,
em Anápolis temos pessoas que estão sendo conduzidas à delegacia por uso de alguns medicamentos que deixa a pessoa meio, assim, indisposta ou com o quadro de saúde ali bem impossibilitado de que ela tenha ali uma visão mais aguçada do quesito volante ao dirigir um veículo automotor. O delegado traz esse assunto, alguns que usam sonífero, tem o tal do ribite também que é preocupante, né, doutor? Bom dia. Jonathan, uma ótima semana para você, para os seus ouvintes. Na operação desse final de semana da Delegacia de Trânsito, mais de 50 motoristas foram abordados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica ou outras drogas que afetam a capacidade psicomotora. Importante ressaltar isso, que não é só a bebida alcoólica que materializa o crime de embriaguez ao volante, mas qualquer droga, seja ela lícita ou ilícita, que afete essa capacidade, né? Psicomotora, coordenação, senso de distância, capacidade de frear, até esses ansiolíticos que são vendidos em farmácias, soníferos, reguladores de humor, que afetam essa sua cognição, elas são suficientes para materializar o crime, né? Maconha, cocaína, enfim. Tem crescido muito o número dessas outras drogas, né? Utilizadas pelos motoristas, não só o ribite, que é muito comum entre os caminhoneiros. 12 deles foram presos em flagrante. A gente ressalta, o que sempre tem repetido nessas entrevistas, é o aumento significativo do índice de alcoolemia. As pessoas não são só mais pessoas dirigindo embriagadas, elas estão dirigindo cada vez mais embriagadas. É muito comum índices acima de 1.0, que é o triplo do que é considerado embriaguez, né? Motoristas incapazes de sequer descerem do carro e são flagrados dirigindo em alta velocidade, na contramão da direção, acessando rodovia, com um veículo cheio de passageiros. Graças a Deus a gente tem um decréscimo esse ano em Anápolis no número de mortes, mas isso contraria a estatística nacional. A gente, em termos de Brasil, tem registrado números crescentes de mortes no trânsito, que continua sendo a maior causa de morte da população não idosa no Brasil e a maior causa de invalidez permanente. A gente ignora, a gente fecha os olhos, mas a embriaguez ao volante é o principal problema nosso de saúde pública e de segurança pública no país. Isso é dado estatístico. A vítima de trânsito é o paciente mais caro, de maior permanência nos leitos de UTI do país, ocupam a maior parte desses leitos de UTI. A gente tem, infelizmente, uma crença de que não vai bater na nossa porta. Mas se a gente acompanhar esse crescimento, infelizmente, a gente tem alguém em casa que vai ser vítima de um crime de trânsito ou conhece alguém que morreu vítima dessas condutas, né? De imprudência, embriaguez, desaviso, desatenção aos sinais de trânsito, uso do celular, que é outra causa frequente também. Obrigado ao delegado Manuel Vanderick por essas informações. E aqui nas ocorrências policiais, a gente, lógico, tem alguns momentos de descontração, a gente brinca e tudo mais, traz um tom mais leve para alguns assuntos, mas quando o assunto é sério, a gente também fala, reforça e traz também especialistas sobre essa questão do uso de alguns medicamentos que podem interferir para quem assume o volante. A partir de agora, quem conversa com a gente é o doutor Murilo Nascente. Ele é um médico psiquiatra renomado aqui na cidade de Anápolis. Ele também é especialista em filosofia clínica. Doutor, sobre o que o delegado acabou nos relatando aqui sobre a questão do uso de alguns medicamentos, qual a sua opinião sobre esse assunto? Bom dia, doutor. Bom dia, Jonathan. É o seguinte, olha, essas medicações, elas têm efeitos muito diferentes, então desde um antidepressivo até um ansiolítico, um indutor do sono, que ele chamou de sonífero aí, que na verdade é hipnótico. O que acontece? No início do tratamento, todos esses remédios podem causar um retardamento na capacidade de decisão. Então aumenta o tempo de reação de uma pessoa. Aumentar o tempo de reação significa a pessoa vê um perigo, ela fica mais tempo, talvez até 1 segundo a mais, para tomar a decisão ou de frear ou de virar. O que ele vai fazer? Então, nesse período, o carro está andando na velocidade que estava. Então, de fato, aumenta o risco. Então, para os remédios psiquiátricos, pelo menos durante 2 semanas, é necessário que a pessoa obedeça esse período para não dirigir nem veículos automotores, nem operar máquinas pesadas, porque o risco de acidente é muito grande. Então, depois do retorno, em que o médico percebe que aí sim o organismo já tolerou aquela medicação,
aí sim pode voltar a fazer. Diferente do álcool e das drogas ilícitas, que não existe dose segura, para os remédios psiquiátricos existe dose segura e tempo seguro também de tratamento. E é importante pontuar também que para esses medicamentos, doutor, é necessária a prescrição médica, né? Eu faço essa pergunta até porque muitos optam pela automedicação e isso também pode gerar consequências. Esse é um dos aspectos pelos quais a gente explica que é necessário que um médico te avalie. Porque se você pode estar grávida, você pode ter que dirigir um veículo automotor, você pode induzir a dependência. Então existem efeitos colaterais que a pessoa, eu vou tomar um remédio que a minha vizinha está tomando, diz que é muito bom. Tá, mas quem é que vai te explicar quais são as possibilidades de complicação que esse remédio vai levar? Então nenhum remédio psiquiátrico deve ser tomado porque foi indicado pelo tio, ou pela tia, ou pela mãe, pela avó, mesmo que sejam pessoas da sua confiança, porque existem possíveis efeitos que você e a pessoa que está te passando desconhecem. No caso do trânsito é apenas mais um. Pensando no lado dos caminhoneiros, qual o risco, doutor, sobre o tal do rebite, que é famoso e sempre ocorrem apreensões, mas isso ainda continua em prática? A questão do rebite, na verdade, são drogas que são opostas à maior parte das drogas psiquiátricas, porque na verdade eles são estimulantes. As drogas estimulantes, elas num primeiro momento até aumentam a capacidade, a loquacidade de uma pessoa ao volante, ela fica melhor. No entanto, eles exageram nisso. Então eles, na verdade, usam para aumentar o seu tempo de vida útil ao volante, dirigir por mais tempo. E quando o efeito desse remédio vai passando, a queda é vertiginosa da capacidade de atenção e é imprevisível, porque depende de muitos fatores. Mas o remédio faz efeito por 4 horas, por 6 horas, então eu consigo prever. Não, porque às vezes você tomou mais água, ou você tomou menos água, está num dia mais quente, seu metabolismo é mais rápido. Então pode ser que você está no meio de uma ultrapassagem e esse efeito ele cai vertiginosamente, você não percebe que perdeu os reflexos. Então o risco de acidente é enorme quando vai passando o efeito dos rebites, devido a essa ganância que as pessoas têm de ganhar mais dinheiro em menos tempo. Para finalizarmos então, nesse caso do rebite envolvendo principalmente os caminhoneiros, outros motoristas, o descanso pro motorista, pra pessoa que está ao volante, é indispensável. Sim, é você respeitar os limites do seu organismo. Nós todos temos a capacidade de prolongar um pouco, uma vez, 2. Agora, posso aqui lembrar você no carnaval, a primeira noite do carnaval o cara fica mais ligado, na segunda noite, chega na terceira noite, na quarta, esses caras às vezes dirigem uma semana seguida. Por quê? Porque eles querem aproveitar melhor a safra, porque eles querem aproveitar melhor uma carga, e a gente até entende que existem situações que a própria situação exige dele um pouco mais, só que é necessário que ele preste atenção na própria saúde, porque o tempo de vida útil dele ao volante vai diminuir, os anos que ele tem pela frente e o risco que ele causa a ele e as pessoas que estão ali. Esse é o jornalismo da São Francisco, ouvindo o médico psiquiatra Dr. Murilo Nascente, complementando o assunto que foi levantado pelo delegado Manuel Vanderick. Então, dentro das ocorrências policiais, sempre vamos ouvir também especialistas, com o objetivo de deixar você ouvinte sempre bem informado sobre o que acontece em Anápolis, na nossa região, e também com esse caráter educativo. Nesse caso em específico, também pensando na saúde desses profissionais que são tão importantes para o nosso país, que são os motoristas. Citando, por exemplo, os caminhoneiros que não medem esforços, estão sempre diariamente pelas rodovias, pelas vias do nosso país, levando ordem e progresso. Vamos para um intervalo comercial. Daqui a pouco tem informações de um indivíduo que foi parar no presídio de Anápolis após atear fogo no carro da ex-companheira. Ele mais um, né? No combo que não aceitava o término do relacionamento, só que deu ruim pra ele. Outros assuntos também, daqui a pouco, após o intervalo comercial. Se virou caso de polícia na São Francisco, vira notícia. Seguimos com as ocorrências policiais. Daqui a pouco vou trazer aqui, eu recebi agora há pouco uma informação de uma fonte da polícia sobre um caso que aconteceu no BPS, no Brasil Park Shopping. Teve um cara que passou a noite escondido lá no shopping, gente. Lá dentro do shopping mesmo. Daqui a pouco eu vou trazer os detalhes desse fato, que ele explicou para a polícia. Abraçando na audiência a Simone na Vila Fabril, também abraçando quem tá com a gente é a Aparecida Macedo, dizendo o seguinte: bom dia, paz e bem, manda um abraço pro meu esposo, o Marcos Vinícius Macedo. Hoje é aniversário do Marcão, então a gente mandou um alô para ele. Parabéns, Marcos. Ele está indo pro trabalho neste momento e acompanhando a nossa programação. Parabéns, muitos e muitos e muitos e muitos anos de vida. Falando em Marcos, abraçando meu amigo Marcão do Cine Prime. Elquimar Penha também tá com a gente. Mais participações de ouvintes e da criançada no ar. Oi, Dona Gante. Oi. O abaco
Coloquei pra Gubiqueia. Pra Gubiqueia. E eu tô com saudade dela. Pois é, a Gubiqueia assumiu. Um abraço da Luísa do Colégio Adonai. Um abraço e um beijo pra você, Luísa do Colégio Adonai. Tá perguntando cadê a Gubiqueia. A Gubiqueia já tá um pouco sumida, mas até o final do ano dela aparecer aqui, né? Que ela é uma moça bem espertinha. Beijo pra você. Cida no bairro Santo Antônio também tá com a gente. Olha, vamos trazer o fato então do cara que tava escondido lá no shopping, ô produção. Coloque aquela trilha que muitos conhecem dos desenhos animados da Pantera Cor-de-Rosa. Vamos chamar aqui de Pantero. Uma ocorrência foi registrada no Brasil Parque Shopping na noite de domingo para segunda-feira. Segundo informações da Polícia Militar, um homem de 43 anos de idade foi deixado no local por uma equipe do Batalhão Rural após relatar que estava sendo perseguido por homens que ameaçavam matá-lo. Esse cidadão, em estado de pânico, invadiu as áreas restritas do shopping e passou a madrugada escondido dentro das dependências do estabelecimento. Na manhã de segunda-feira, a equipe de segurança do shopping encontrou lá o suspeito, de nome Idan, e acionou a Polícia Militar. Com apoio do Batalhão Rural, ele foi conduzido até a Delegacia Geral, onde ficou à disposição das autoridades. O caso foi registrado sob a tipificação de invasão de estabelecimento, conforme o artigo 202 do Código Penal. Tomara que fique tudo bem com esse jovem garoto com seus 43 anos de idade. Olha, teve furto em igreja. Foi registrado ontem pela manhã, às 7h10, na rua Israel Pinheiro, no Jardim Tesouro, na Igreja Assembleia de Deus Madureira. Solicitante informa que congrega na igreja e que o templo estaria em reforma, e quando ontem os pedreiros chegaram para trabalhar, constataram que o portão estava arrombado. Segundo ele, levaram 2 botijões de gás, um data show, 2 caixas de som, um motor de betoneira, um carrinho de mão, uma extensão de fio e até cestas básicas. 4 cestas básicas foram levadas também. Tem uns bandidos que é folgado, né? O povinho folgado, menino. E aí o fato foi registrado. Câmeras instaladas em comércios, em casas vizinhas, poderão, a depender, é lógico, do ângulo do registro, auxiliar nesse trabalho de identificação dos envolvidos, né? Quem sabe? 7h16, mais ouvintes no ar. Jonathan, bom dia, Adelito falando. Estamos te ouvindo aqui no Trevo Zé Rosário, hein? Hoje nós estamos no Trevo Zé Rosário. Aí sim, hein? Todo mundo ligado aqui. Aproveitando o gancho aí, mandar um abraço para o primeiro tenente Alex, lá em Silvânia, Leopoldo Bulhões e região. E não esquecendo do nosso amigo Lambari também. Gosta de você que você não tá entendendo. Eita. Um abraço, tenha um bom dia. Ai. Ei, produção, que é isso? Que tá acontecendo? O Lambari está com esses momentos mais próximos, né? Grande Lambari, gente boa demais da conta. Um abraço pra você, pro tenente Alex, toda a turma aí no Trevo do Zé Rosário, acompanhando as ocorrências. Ai, quem dera. Continuando, que a partir de agora a gente vai trazer detalhes de um fato que chama a atenção e que mostra que alguns indivíduos acham que a mulher é propriedade dele, que ele manda e desmanda, que é a última bolacha do pacote, que é a última Coca-Cola do deserto. Aí acha que não pode ser largado de jeito e maneira. Em mais um caso que a gente narra aqui nas ocorrências, ontem antecipamos esse assunto, de um indivíduo lá em Corumbá de Goiás, que ateou fogo no carro da ex-companheira. O fogo até começou a se espalhar pela casa. Se não fosse a rápida ação de policiais militares do 37º Batalhão, com apoio depois dos bombeiros também, o fogo teria se propagado pelos demais ambientes daquela casa. Esse indivíduo foi preso, passou por audiência de custódia e agora está no presídio municipal de Anápolis. É o que explica o delegado Tibério Martins Cardoso, que também detalha o histórico desse casal. Doutor, bom dia. Bom dia, Jonathan. Bom dia aos ouvintes.